Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Copa do Brasil, mais 3 classificados para a segunda fase da competição. Atlético de Minas, Juventude e também o Vasco da Gama. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, não teve surpresas nesta terça-feira da rodada da semana na Copa do Brasil. Dica da KTO tá aqui, ó, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Nesta quarta-feira à noite tem o Inter contra o Asa em Arapiraca, aqui embaixo, ó, as odds para Asa e Inter, vitória do Asa pagando R$6, empate 4,75 e a vitória do Inter paga 1,38. Vamos lá então, jogos desta terça-feira. O Vasco bateu o Marcílio Dias em Itajaí, Santa Catarina por 3-1 e passou de fase. Vegete, Adson e também o David marcaram os gols do Vasco, que na próxima etapa vai jogar contra Água Santa de São Paulo ou Jacuipense da Bahia, que jogam nesta quarta-feira, dia 28, 8h30 da noite, em São Paulo. O Vasco joga em casa, em São Januário, contra Água Santa ou então contra o Jacuipense. O Juventude empatou com o Iguatu no Ceará em 0-0 e também passou de fase, jogo que marcou o retorno de Nenê. Depois de 4 meses afastado do futebol por lesão, Nenê voltou ao time do Juventude e entrou no segundo tempo. Juventude passou de fase, vai pegar agora ou o Ji-Paraná de Rondônia ou o Paysandu de Belém do Pará, que jogam quinta-feira agora, dia 29, 9h30 da noite lá em Rondônia. O Paysandu joga pelo empate. Juventude espera um dos dois e vai jogar em casa. Na segunda fase, com certeza, em casa, em Caxias do Sul, no Jacone, Juventude contra Ji-Paraná ou então Paysandu. Lembrando, hein? Segunda fase também com jogo único, mas na segunda fase, em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Quem também passou de fase foi o Atlético de Minas, que fez o tema de casa, bateu o Volta Redonda do Rio de Janeiro por 1-0. Robert Santos marcou o único gol do jogo. O Atlético enfrenta agora na próxima fase o CRB, que eliminou o Rio Branco no Acre, semana passada empatar em 0-0. Jogo único do CRB contra o Atlético acontece no Rei Pelé, lá em Maceió, portanto, com o mando de campo do CRB, dando empate, decisão nas penalidades máximas. Jogos que restam para fechar essa fase. Lembrando, temos até agora 23 classificados. Dos 23 classificados, o Rio Grande do Sul é o estado que mais colocou times na próxima etapa da competição. 3 times gaúchos estão na segunda fase, 2 de São Paulo, 2 do Rio, 2 de Goiás, 2 de Brasília e 2 também do Rio Grande do Norte. Dos 23 classificados até agora, 8 mandantes e 15 visitantes passaram de fase até agora na Copa do Brasil. Teremos nesta quarta-feira, 13h30 da tarde, Olaria e São Bernardo de São Paulo. São Bernardo joga pelo empate. Às 7h15 da noite tem Maringá e América Mineiro. O América joga pelo empate. Também às 7h30 tem em Ilhéus, Itabuna da Bahia e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. O Nova Iguaçu joga pelo empate. Lembrando, essa coloração aqui da imagem, os que passarem aqui de fase vão jogar em casa, jogo único, na segunda fase da competição. Esses aqui vão ser visitantes da segunda fase, pessoal. 7h30 tem Muricy de Alagoas contra o Confiança do Sergipe. Confiança joga pelo empate. 7h30 também jogam Maranhão e Ferroviário do Ceará. Time cearense joga pelo empate. Às 7h30 em Pernambuco tem Petrolina e Cascavel. Time paranaense joga pelo empate. 8 da noite em Arapiraca jogam Asa e Inter. O Inter joga pelo empate. Agora 2 confrontos em que os vencedores vão jogar em casa. A partida única da segunda fase, 8h30 da noite. Em Minas, Nova Lima tem Vila Nova e Aparecidense de Goiás. Aparecidense joga pelo empate. Em Santos, a Portuguesa Santista recebe o Caxias joga pelo empate. 2 jogos com os vencedores jogando na segunda fase da competição como visitantes. 8h30 da noite. Em São Paulo tem Água Santa e Jacuipense da Bahia. Jacuipense joga pelo empate. Em Rondônia, o Grêmio Sampaio enfrenta o Brusque de Santa Catarina. O time catarinense jogando pelo empate. 2 confrontos com os vencedores agora jogando a partida única da segunda fase em casa. 9h30 da noite tem no Amapá Trem e Sport Recife. O Sport joga pelo empate. No Acre, jogam Humaitá e Sampaio Corrêa do Maranhão. O Sampaio joga pelo empate. E mais 3 jogos aqui com as equipes que venceram os confrontos jogando fora de casa na segunda fase da competição. 9h30 da noite tem
Na quarta-feira, Operário do Mato Grosso contra o Criciúma. Criciúma joga pelo empate. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Operário local enfrenta o Operário do Paraná. O Operário de Ponta Grossa joga pelo empate. Na quinta-feira, dia 29, 9h30 da noite, tem Rondônia de Paraná e Paysandu. Paysandu joga pelo empate. E fechando esta primeira fase da Copa do Brasil, domingo, dia 13 de março, 6h30 da tarde, no Piauí tem Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza jogando pelo empate. Quem passar de Fluminense e Fortaleza, na segunda fase vai mandar o jogo único em casa, portanto, como mandante. Até agora, 23 classificados nesta primeira fase da Copa do Brasil. Na terça-feira agora, Atlético e Juventude e Vasco da Gama passaram de fase. É isso aí.